Queridos, nós estamos ainda em plena campanha de missões e hoje os PGMs que hoje falaram aqui no momento missionário, representando os países africanos. Esses países, a religião que predomina lá é a religião muçulmana, mas além deles serem muçulmanos, eles têm uma outra religião. Irmã Selena, quando esteve no Senegal, quando esteve em alguns outros países africanos, nós temos um jovem que era da nossa igreja no Morada Nova, que esteve na África, e parece que a junta de missões investiu para que ele se formasse em medicina e voltasse, e casou-se, e a junta investiu nele e na esposa, estudando no Paraguai, e eles se formaram em medicina e voltaram para o campo missionário. Lá eles não podiam falar abertamente de Jesus, mas através do cuidado deles, porque esse jovem ele auxiliava como auxiliar técnico de enfermagem. Era a maneira como ele podia falar de Jesus através do seu gesto, do cuidado com as pessoas. E tanto Selena quanto ele, quando voltaram aqui a Teresina, disseram que a maioria se declaram muçulmanos. Mas, na verdade, eles nunca deixaram a feitiçaria. Existem os mestres feiticeiros, onde as pessoas têm medo deles. E muitos vendem os seus filhos para eles, para quando nascem, quando estão numa determinada idade, eles entregam para eles, para que eles mendiguem, façam a pedinte nas ruas para sustentá-los. Os ônibus, está lá o rosto estampado deles nos ônibus, e as pessoas sentem medo deles, porque eles são bruxos, são feiticeiros poderosíssimos. Aqui a gente vê a feitiçaria e acha que as coisas não acontecem. Mas lá acontecem coisas horripilantes. Lá acontecem coisas que só vendo para crer. Porque nós que não temos costume de ver determinadas coisas acontecerem, aonde um voodoo ele faz uma bruxaria aqui e a pessoa é mordida de uma cobra porque ele manda a cobra morder e a pessoa morre. A feitiçaria lá, a bruxaria, é a religião mais forte de lá. E por isso o evangelho é tão complicado entrar em alguns países africanos. A maioria deles são muçulmanos, confesso, e a religião oficial do Estado é muçulmana, principalmente na África do Norte. E precisamos orar por este povo. Nós tivemos ouvindo o testemunho de um irmão iraniano, que é da parte norte da África. E nós ouvimos o que ele falou a respeito da própria família, procura matar quem confessa Jesus como Senhor e Salvador. A própria família se encarrega de matá-los, porque para eles é uma vergonha alguém abrir mão da religião oficial do Estado. Então, nesse período de missões mundiais, a gente procura conhecer mais a realidade do mundo. A gente procura conhecer mais a situação em que se encontra o cristianismo no mundo. E por isso os momentos missionários é para a gente pesquisar os grupos que representam o continente, pesquisar e trazer notícias a respeito do cristianismo nesses continentes. Então, orem. Cristo começou uma boa obra há mais de 2000 anos atrás e transferiu a nós essa responsabilidade para que nós dessemos continuidade e as boas novas fossem apregoadas aos corações carentes.
O Senhor que fez milagre no passado é o mesmo que faz milagre hoje. Apesar de muitos não acreditarem, e até muitos crentes não acreditar que o Senhor Jesus é capaz de fazer milagres, e até acredita assim meio desacreditando, porque é vergonha para um crente dizer que não acredita no milagre de Jesus. Diz que acredita, mas no íntimo duvida. No íntimo tem as suas dúvidas. Dependendo do problema, acreditamos. Se o problema é insolúvel às nossa maneira de dizer, aos nossos olhos, nós até oramos, mas nós temos dúvida do que vai acontecer. Nós trememos. A nossa fé é vacilante. Mas o assunto que quero trazer hoje à noite aqui é sobre uma fé surpreendente, uma fé que é admirável. Na época de Cristo nós tivemos vários exemplos da mulher com fluxo de sangue, da ressurreição da filha de Jairo, mas hoje nós vamos falar de um soldado romano, de um centurião, de um oficial da guarda romana, que ouvia falar de Jesus e no momento de extrema necessidade ele não relutou em procurá-lo, demonstrando fé. Não era permitido nem sequer que os judeus entrassem na comunidade romana. E este oficial romano foi humilde o suficiente para reconhecer que ele não era digno sequer que Jesus Cristo adentrasse a sua casa. Mas ele não deixou de acreditar que era capaz do Senhor Jesus fazer o milagre simplesmente por uma ordem que ele poderia dar para o seu servo ser curado. Ele acreditou que não era necessário a presença de Cristo. Cristo veio trazer esta obra missionária, aonde foi surpreendido por pessoas que sequer acreditavam em Deus, tinham o imperador romano como o ser supremo, como a divindade máxima. E até era possível Era possível até mesmo que algum romano que não adorasse a divindade do imperador fosse castigado. Mas este homem não vacilou em procurar a Jesus. Abram suas Bíblias, vamos ver essa história em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Essa história é real. Isto aconteceu, como muitas outras, de pessoas improváveis, que demonstrou fé surpreendente. Quero convidar a igreja a ficar de pé, aqueles que puderem ficar. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora, NVT. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou a Cafarnaum,
Um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venha e eles vêm. E se digo ao meu escravo, faça isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Jerusalém. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste, do oeste e do sertão com Abraão, e sentarão com Abraão, Isaque, Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muitos, para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Obrigado, Senhor, por muitos exemplos que vemos na Tua palavra. Que possamos nos espelhar nela. Que fé como esta possam ser vistas também nos dias de hoje. E que nossos corações possam contemplar milagres que o Senhor jamais deixou de fazer. Principalmente o milagre de transformar vidas. O milagre de curar da maior enfermidade que o mundo foi cometido, que é a enfermidade que mata a alma e o espírito, que é o pecado. Obrigado, Senhor, porque não somente o Senhor dispõe a cura ao pecador, mas nos investe de autoridade para que possamos levar esta cura aos corações necessitados. Desperta o teu povo, Senhor, não somente para crer, mas para se colocar à disposição do Senhor, para que vidas sejam transformadas, para que corações creiam no Senhor, através da tua igreja, através do teu povo. Fala nos nossos corações através da tua palavra, hoje à noite aqui. Como também nos pequenos grupos que hão de continuar meditando sobre este assunto. Move a tua igreja, Senhor, para que juntos possamos aprender do Senhor, ensinando um ao outro, através do nosso comportamento, através da nossa experiência. Nós louvamos a Ti, pois eu sei que o Senhor é presente aqui neste lugar. E nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A história de um comandante muito acostumado a dar ordens e ver todas elas serem cumpridas. Mas este comandante se deparou com algo que não podia resolver.
Por mais que ele fosse uma autoridade romana, havia ali um problema insolúvel para ele. O seu servo, alguém que ele amava, alguém que ele estimava, estava gravemente doente. Quando ele ouviu falar que Jesus Cristo estava naquelas imediações, porque todo mundo já ouvia falar dos acontecimentos, e o acontecimento mais comentado da época eram os milagres que Jesus Cristo fazia. Apesar dele pedir que não divulgassem, todo Israel sabia que havia alguém que fazia milagres e que até ressuscitavam mortos. Pois aqui nesse episódio já havia acontecido a ressurreição da filha de Jairo, um dos líderes da sinagoga judaica. Quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava naquelas imediações, ele não contou conversa. O comandante acreditou que bastava uma palavra, somente uma palavra de Jesus, para operar um milagre na vida do seu servo. E mesmo à distância, Jesus Cristo não precisava ir até a sua casa. Esse homem, responsável por muitos soldados, ele foi até Jesus e disse que não era necessário que ele fosse até a sua casa para curar o seu servo. Ele sabia que Jesus tinha poder para agir de onde ele estava. Ele sabia disso. Apesar de nunca ter acontecido, todos os milagres que Jesus havia realizado, ele estava presente. Mas este homem, apesar de não ser um homem religioso, pelas notícias que ele havia ouvido a respeito de Cristo Jesus, ele acreditava que só uma ordem de Cristo, de onde ele estava, poderia acontecer o milagre da cura do seu servo. O Senhor Jesus, admirado pela fé deste homem, Jesus curou o servo à distância. Do mesmo jeito que ele pediu que Jesus Cristo fizesse, ele fez. A fé deste homem, uma fé exemplar, não somente para aquela época. A fé deste homem é exemplar para os nossos dias de hoje. Muitas vezes nós nos desesperamos por coisas pequenas, ou tornamos os problemas pequenos em problemas gigantescos. Este oficial, no versículo 8 do capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 8, versículo 8, o oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa, basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Há momento em nossa jornada de que mesmo tendo tudo em nossas mãos, nos sentimos limitados. Quando podemos pagar o médico, quando podemos comprar medicação por mais cara que seja, há muitos irmãos, há muitos servos de Deus e até pessoas que ainda não que têm problemas familiares, que às vezes precisa de uma internação, e mesmo assim não garante que será curado. Precisa ver muitos exemplos bíblicos como este aqui. Exemplo de fé.
Exemplo para quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nosso coração descansa no Senhor. Este homem confiava que Jesus, mesmo sem a necessidade de provas visíveis, talvez ele nunca presenciou o milagre de Jesus, apenas ouvia falar que Jesus fazia esses milagres. Ele creu e ele buscou. Às vezes a nossa fé nos torna incapazes de que os milagres aconteçam, porque nós esperamos que outras pessoas se movimentem. Nós queremos a cura, mas não viemos no lugar aonde nós podemos receber ajuda. Este homem não mandou alguém religioso para ir até Jesus conversar por ele a cura do seu servo. Ele foi pessoalmente. Às vezes nós queremos que os outros orem por nós. Queremos que os outros intercedam por nós. O Senhor Jesus Cristo quer que nós façamos como este homem, apesar de ser uma autoridade sobre muitos, e a ordem dele era cumprida cabalmente, porque aqui, quando ele dava uma ordem, tinha que cumprir, porque diante das autoridades romanas, se alguém não cumprisse ordem, era condenado à morte. Mas este homem, na sua autoridade, foi humilde o suficiente para reconhecer que não era digno de receber Jesus Cristo na sua casa. Este homem foi humilde o suficiente para reconhecer que este problema para ele era insolúvel. Ele não podia resolver. Ele poderia dar ordem a um médico daquela época, os melhores. Mas ele buscou aquele a quem ele acreditava que podia resolver o problema, Jesus Cristo. Como essa história nos ensina sobre confiança em Cristo. Nós queremos a manifestação do Senhor, mas não queremos agir como igreja, queremos buscar uma carreira solo e acreditar que o Senhor vai agir simplesmente por causa da minha fé. Ele pode agir por meio da sua fé. Mas o Senhor instituiu algo chamado de igreja, para que nós pudéssemos ajudar-nos mutuamente, para que nós pudéssemos orarmos uns pelos outros, para que nós pudéssemos socorrermos uns aos outros, fortalecermos a nossa fé, a fé um do outro. Nós estamos vivendo num tempo onde o egoísmo campeia e a carreira solo é a mais importante. Porque cada um quer montar o seu reinado, cada um quer montar a sua vida espiritual, como se nós fôssemos sozinhos a igreja. Cristo, quando ele veio, ele trouxe as boas novas de salvação e ele instituiu a igreja para que a igreja, o povo santo de Deus, desse continuidade a esta missão. Ele não deu ordem somente para um. Quando ele instituiu os seus apóstolos, ele disse sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerá. A igreja é importante
Para a sociedade, a igreja é a esperança da humanidade. E é por isso que nós fazemos missões o ano todo. Porque a cada instante os corações sedentos precisam ouvir sobre salvação. O Senhor Jesus quer usar a igreja, e não a igreja pobre que não possa fazer missões. Às vezes há igrejas que olham para as suas necessidades e dizem, não podemos fazer missões não, porque temos as nossas necessidades aqui também. Sim, mas as nossas necessidades também há necessidade do mundo. A necessidade da Igreja Batista da Ressurreição é principalmente levar o Evangelho aos corações cativos, os corações que vivem escravizados pelo diabo. Esta é a maior responsabilidade da igreja, é a maior responsabilidade minha, sua. A nossa fé leva-nos a crescermos mutuamente, a crescermos juntos como igreja. Quando contemplamos o milagre do Senhor na vida de alguém que a gente ora por eles como igreja. Como igreja, ontem nós tivemos uma experiência, não foi, irmã José? Nós fomos a um lugar que eu nunca tinha pisado. Como é o nome lá? Serra do Gavião. Mas eu não vi nenhum gavião lá. Mas a Serra do Gavião. Evangelizamos pouco, mas caminhamos muito. E valeu a pena. Além de termos feito uma boa ginástica, compartilhamos o amor de Deus. À noite não tinha muitos visitantes. Veja como é que é a nossa fé. Logo na saída encontramos o seu Carlos. Seu Carlos, quando eu e Zévaldo abordamos ele disse, vai ter cura? Não foi, irmão Zévaldo? O irmão Zévaldo se aproximou dele logo e disse, vai sim, vai ter cura. Cura da alma. Ele disse, pois eu vou. E aí algumas outras pessoas abordaram ele também, falaram com ele e disse a mesma coisa. Ele mais uma vez perguntou sobre o que alguém encontrou com ele e ele disse, vai ter cura? E essa pessoa também disse para ele, vai ter cura. Ele disse, pois venha me buscar. E alguém foi buscá-lo. E ele estava lá à noite. E seu Carlos entregou sua vida a Jesus. E não somente ele, mas lá, irmãos, estava a igreja do Senhor. Lá não aconteceu esse milagre porque o pastor Mendes pregou uma boa mensagem. Não foi não. O milagre aconteceu porque a igreja do Senhor estava ativa lá no Morro do Gavião, como é lá na Serra do Gavião. Uma senhora que a irmã Maria José e outra irmã Socorro visitaram ela. E a Jussara visitou essa senhora que está tão doente, com depressão profunda, que sequer consegue caminhar. E ela disse que se fossem buscá-la, ela iria para a igreja, e foram buscá-la. E ela também se entregou a Jesus. Milagres, irmãos, que eu não via, eu não contemplava. E quando aquele homem disse, vai ter cura, e aí explicou qual era a cura que ele queria. Porque ele já tinha sido acometido de algumas enfermidades mortais. E ele explicou as doenças que tinham cometido ele neste ano passado. E eu fiquei com medo de dizer para ele que ia ter cura. Porque a cura que ele queria, meu coração tremeu de incerteza. Veja como é a nossa fé. Mas eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, a primeira cura que este homem precisa é a cura da alma. Mas eu sei que o Senhor é capaz de curar também fisicamente.
e eu entrego em tuas mãos tanto uma cura quanto a outra. E aquela mensagem o homem entendeu e foi lá à frente, levado por outra pessoa, mas ele foi à frente, porque mal conseguia caminhar. Irmãos, a nossa fé é tão vacilante. Aquele comandante acreditou que Jesus Cristo podia curar sem estar fisicamente presente na sua casa. A experiência dele talvez fosse pior do que a nossa, porque ele não tinha presenciado a cura fisicamente que Jesus já fez. E nós temos em nossas mãos exemplos maravilhosos de pessoas que tiveram curas milagrosas. E mesmo assim, a nossa fé é cambaleante. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, eu quero crer mais no Senhor. Deus tem aumentado, mas eu quero crer mais. Eu quero não duvidar de nada que o Senhor é capaz de fazer, porque não há nada impossível para Ele. E você, como tem sido a sua fé em Cristo Jesus? O oficial romano é um exemplo de fé, como nós vimos já no versículo 8. Ele consegue acreditar que algo bom pode acontecer em sua vida, na vida do seu servo, na vida da sua família. Mesmo sem ver como pode acontecer. Você é capaz de ver isto? Você é capaz de acreditar que algo bom pode acontecer na sua vida, mesmo sem você ver? A fé ela não se baseia no que nós podemos ver, mas em confiar naquele que pode tudo fazer, o Senhor Jesus. Ele tem poder de transformar qualquer situação. E às vezes nós estamos passando por uma situação que nós não vemos solução e nos desesperamos. O nosso coração fica logo aflito e esquecemos em quem nós cremos, de quem pertencemos. A fé ela não exige que entendamos tudo como pode acontecer, mas nos chama a confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. Talvez você esteja enfrentando problemas que você acha que não tem a solução, ou pelo menos uma solução aparente. Porém, saiba que Jesus Cristo também pode transformar vidas e transformar a história. Não podemos perder a esperança, não podemos perder a nossa fé, não podemos desistir de buscar em oração o Senhor Jesus, não podemos desistir. Às vezes nós oramos por pessoas e achamos, não tem jeito, não vou mais orar, não vou mais pelejar. Aquela pessoa lava as mãos, não faça isso. Talvez o Senhor está prestes a fazer o milagre e desistimos. O tempo de Deus não era o nosso tempo. Hoje o Senhor Jesus convida a confiar nele, para que ele traga cura, para que ele traga solução aos seus problemas, para que ele traga paz e transformação, não somente na sua vida, não somente na nossa vida, mas na vida daqueles que nós desejamos ardentemente de que haja transformação. O Senhor Jesus nos convida simplesmente a confiar. E mais do que isso, Ele deseja transformar o nosso coração. Ele deseja operar em nossas vidas e na vida daqueles a quem nós amamos. Confie. Não deixe de crer. Mas descanse o seu coração na presença do Senhor e entregue a Ele de todo o coração, com toda a fé. E o Senhor agirá. Creia nele. Busque o Senhor. Não espere que o Senhor venha até você.
Às vezes nós temos o hábito de esperar as coisas chegarem até nós. Faça isso não. Vá até Ele. Vá no lugar aonde Ele se encontra. Este homem, ele foi até Jesus. Ele não esperou que Jesus Cristo passasse perto dele ou que fosse até ele. Mas ele foi e humildemente reconheceu que Jesus Cristo era capaz de fazer o milagre que ele precisava. Creia. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e aumente a nossa fé cada dia mais, de maneira que possamos ver os milagres do Senhor acontecer. Pai querido, graças te damos, pois o Senhor é digno de toda confiança. O Senhor não falha. O Senhor opera milagres. O Senhor é o mesmo Cristo de 2000 anos atrás. O Senhor é o mesmo que fez milagres. O Senhor é o mesmo que curou, que ressuscitou. O Senhor é o mesmo que transformou vidas. E eu creio que o Senhor faz isto hoje. O Senhor tem transformado cada vida que a gente às vezes não tem esperança de transformação. O Senhor transformou a minha. O Senhor me transformou e tem me transformado cada dia. E a minha oração é que o Senhor continue fazendo isto até o encontro com o Senhor. E eu rogo que o Senhor faça essa transformação no coração da tua igreja. Cada servo teu que compõe esta igreja. Eu oro ao Senhor e desejo de coração que o Senhor continue transformando cada um de nós, de maneira que possamos refletir a imagem do teu Filho Jesus e todos possam ver claramente e desejarem ardentemente te conhecer melhor. Que o milagre da transformação aconteça em cada um que nesta noite o Senhor trouxe para ouvir a tua palavra. Nós te oramos, ó Deus, acreditando que o Senhor tudo pode fazer. Não há nada impossível ao Senhor. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém.